Boa Vanessa? tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Você, Luciana. Oi, Vou apresentar gente, a todos Luciana. bem-vindos. Todos bem-vindos a mais uma live realizada pelo CRC Paraíba. Estamos hoje com muita alegria, né, para trabalhar um tema muito importante, um tema que foge um pouco também do nosso dia a dia, né, das nossas rotinas de trabalho. Temos aqui hoje o prazer de receber com alegria o professor Roberto Dias Duarte. Ele que é bem conhecido aí no Instagram, trabalha especialmente, né, com inteligência artificial e será mediado por nossa coordenadora da Comissão de Perícia, Adília Soares. Façam perguntas e, como ele mesmo diz, né, nos vídeos dele, a gente precisa trabalhar com a inteligência artificial sem medo, né? Não pensando que ela vai nos substituir, mas em sim que ela vai trazer para nós um aprendizado maior e tornar os nossos processos mais céleres. Então, eu deixo vocês aí muito bem acompanhados com o professor Roberto e com a Adília. Sejam todos bem-vindos e aproveitem. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Adília, sou coordenadora da Comissão de Perícia do CRC da Paraíba e serei a mediadora desta live. Lembrando também que quem quiser participar, nós temos outro evento no dia 23 de agosto, que é o primeiro seminário de gestão de contabilidade no agronegócio, que vai ser realizado aqui em João Pessoa de forma presencial e realizado no SEBRAE. De antemão, vou apresentar o excelente profissional que nós trouxemos para dar essa live sobre inteligência artificial, onde Roberto Dias Duarte é investidor, consultor, pesquisador brasileiro, especializado em tecnologia e empreendedorismo contábil. Ele é graduado em administração de empresa e pós-graduado em gestão de negócios pelo IBMEC. Também foi sócio da primeira franquia de escritórios de contabilidade do Brasil, a NTW Contabilidade. Então, com isso, eu passo a palestra para o professor Roberto Dias e a todos uma boa palestra. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Luciana. Quero saudar aqui o CRC, na figura do presidente, que nos recepcionou aqui anteriormente, e quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui dessa live conosco. Antes de começar, eu vou contar algumas coisas para vocês, fazer uma introdução conceitual sobre o assunto, e depois eu vou diretamente para a prática, tá? Mas, para começar, eu quero pedir um favor para todos vocês, e é um favor muito especial. Sempre que vocês escutarem alguém comentando que a inteligência artificial irá tirar o trabalho do contador, irá eliminar a profissão contábil, irá acabar com o profissional da contabilidade, vocês peçam a ele, por gentileza, que pare de falar isso. Pare de falar por quê? Porque, primeiro, que é mentira. Isso não é verdade. Isso não tem fundamentação científica em lugar nenhum. As duas pesquisas mais recentes, que são muito citadas, inclusive pela própria imprensa, sobre esse assunto, a pesquisa da Universidade de Oxford e a pesquisa da própria fabricante do ChatGPT, chamada OpenAI, elas não colocam em hipótese alguma nada no que diz respeito ao fim da profissão contábil. Pelo contrário, no início da metodologia da pesquisa, ele diz claramente que não há nenhum tipo de investigação e quanto mais a conclusão sobre o fim de qualquer tipo de profissão. O que as pesquisas tratam é o nível de exposição das profissões ao uso de inteligência artificial. Agora, o que significa exposição? Significa que as atividades executadas pelos profissionais serão executadas com o uso de uma tecnologia chamada inteligência artificial. E a gente já passou por isso anteriormente. Talvez muitos de vocês se lembrem, mas existe este dispositivo tecnológico aqui que está na minha mão, que muita gente utilizava e que pouco se utiliza hoje em dia, chamado caneta. E muita gente usava uma caneta para fazer até mesmo a escrituração. E migramos dessa tecnologia para fazer
caneta para uma máquina datilográfica e depois para um computador. E nem por isso a profissão acabou. Pelo contrário, quanto mais usamos uma tecnologia, melhor nossa profissão fica, mais adaptados ficamos. Além de não ter respaldo científico, não tem respaldo pragmático a afirmação de que a contabilidade era acabar por causa da IA. Eu já participo diretamente do treinamento, da consultoria, do processo de mentoria e aprendizado de mais de 150 escritórios de contabilidade aqui no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos, e todos eles estão desenvolvendo de forma muito grande, e nem por isso eles eliminam o profissional da contabilidade. Ao contrário, quanto mais essas empresas crescem, mais eles contratam. Afinal de contas, isso é até racional. Eu, por exemplo, né, já participei de várias startups, invisto em algumas, e eu nunca vi nenhuma empresa no mundo, se alguém aqui que está assistindo já viu, por favor, relate, eu nunca vi nenhuma empresa que investiu em tecnologia, que ganhou produtividade, que ganhou eficiência, que começou a crescer, e de repente os donos chegam assim e falam, para a empresa, vão demitir todo mundo, que a gente já cansou de crescer e não queremos crescer mais. Então, isso é contra o senso lógico. Na realidade, quanto mais tecnologia, mais próspero é o ser humano. 100% dos trabalhos científicos que investigam a riqueza humana correlacionam tecnologia e riqueza. Quanto mais cedo uma pessoa adota a tecnologia, mais próspera ela fica. Foi assim desde a Revolução Industrial. Imagine você, né, na época lá do Bitcoin, se você comprasse um Bitcoin, né, como é que você estaria hoje? Imagine você, quando a Apple lançou a Apple Store, você fizesse um aplicativo na Apple Store, como você estaria hoje? Pois é, então, quanto mais cedo uma pessoa adapta, adere, implementa novas tecnologias, mais próspera fica a sua atividade profissional. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais relutante é uma pessoa na adoção de uma tecnologia, menos próspera ela fica. Mais dificuldade, menos competitiva ela fica, mais obsoleta ela fica e mais dificuldade de se alocar ou mesmo de conseguir eficiência na sua atividade profissional. Então, assim, não há correlação entre a implantação de uma tecnologia de inteligência artificial ao fim de qualquer tipo de profissão, pelo contrário. Não por isso, né, hoje, a gente sabe que no mundo inteiro há uma escassez muito grande de profissionais da contabilidade, em todo o mundo. As entidades contábeis do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Brasil, da Austrália, estão investigando, né, esse processo de essa falta de profissionais nos cursos de ciências contábeis, isso é um fato. E o outro fato é que uma pesquisa de uma empresa chamada QuickBooks, uma empresa que já esteve aqui no Brasil, mas ela é muito presente tanto na Inglaterra, né, no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos. Essa pesquisa, agora de junho, mostrou que 99% dos contadores na Inglaterra, no Reino Unido, usam inteligência artificial. 99%. E lá continua faltando profissionais. Continua havendo uma demanda por profissionais. Nos Estados Unidos, o número é 98%. E continua faltando profissionais. Os meus clientes lá dos Estados Unidos continuam procurando profissionais para contratar. E aqui no Brasil, eu fiz uma pesquisa. E descobri que 1/3 dos profissionais nunca sequer utilizou alguma ferramenta de IA. Isso é preocupante. Isso é um fator de obsolescência. Isso é um fator de problema. Afinal de contas, a gente sabe, como eu disse, que a riqueza está correlacionada à aplicação da sua atividade profissional juntamente com a tecnologia. E digo mais, você que é empresário, empresária da contabilidade, que está com dificuldade de contratar pessoas, que está perdendo talentos para YouTube, porque a garotada está virando youtuber, está virando instagramer, está virando tiktoker, está virando gamer, né? Estou mentindo? E estão saindo dos cursos tradicionais, inclusive ciências contábeis. E agora você tem uma grande oportunidade, né? A ciência da riqueza, desde 1494,
tem a grande oportunidade, essa janela de oportunidade gigantesca, de trazer de volta a garotada, e vocês vão falar assim, não quero usar, não quero saber dessa tecnologia. Se não quer, assuma as consequências da obsolescência e da falta de talentos que está acontecendo. E não por isso também, só para vocês terem uma ideia, hoje a ferramenta mais usada no mundo de inteligência artificial chama-se ChatGPT. Muitos de vocês devem conhecer. E a empresa, a empresa que mais comprou licenças de ChatGPT no mundo, vocês sabem quem é? Não é uma empresa de software, não é uma empresa de RP, não é Big Tech, não é uma empresa de marketing, é uma empresa de contabilidade, de auditoria e consultoria, chamada PwC. A Price. Ela tem 101 mil colaboradores no Reino Unido e nos Estados Unidos. Comprou nada mais, nada menos do que 100 mil licenças. Ou seja, todo mundo vai usar. Absolutamente todo mundo vai usar. Isso não é um assunto que você pode esperar mais um dia. Isso é um assunto que você tem que ver hoje, porque 100% das suas atividades hoje podem e devem ser feitas com IA. E se não está fazendo, você está obsoleto, você está ineficiente, você está ineficaz, você está trabalhando muito e produzindo pouco. É tão simples quanto isso. Vou contar outro segredo para vocês. Sabem quem se tornou a única revendedora de licenças do ChatGPT no mundo? Não é uma empresa de software, não é uma Big Tech, não é uma empresa de marketing, é uma empresa de contabilidade chamada PwC. Exatamente. Por quê? Qual que é a lógica? Ela vai encapsular a inteligência contábil fiscal trabalhista dela em mecanismos de inteligência artificial chamados GPTs e vai vender para os seus clientes. É a grande oportunidade de todos vocês se tornarem fabricantes de GPTs e colocarem esses mecanismos para trabalhar para vocês de forma inteligente, de forma mais próspera, de forma mais eficiente, e colocar na plenitude a ciência da riqueza. E eu vou mostrar para vocês exatamente o que a PwC está fazendo e o que vocês podem fazer. Hoje, eu não estou falando amanhã, estou falando hoje. Esta é a janela dessa ferramenta chamada ChatGPT. E ao contrário do que todo mundo imagina, ela não é inteligente. Pelo contrário, ela é uma ferramenta matemática probabilística. Ela não sabe a diferença da verdade, da mentira, do fato ou do boato. Ela é matemática. Então, cabe a você criar os seus próprios GPTs, onde você obterá respostas precisas no mundo da contabilidade. Exemplo, eu criei um GPT aqui, e é isso que eu ensino os profissionais da contabilidade a fazer, a criar GPTs. Eu criei um GPT do Warren Buffett. É um clone do Warren Buffett. O clone dele é um clone da metodologia de análise fundamentalista dele. O que é análise fundamentalista? O Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, uma das pessoas mais ricas do mundo. Coincidentemente, é um contador. A formação dele é contabilidade. Ele só investe em empresas onde ele faz a análise contábil das demonstrações pelo método fundamentalista, escreveu vários livros sobre isso, e eu clonei o método dele aqui nesse GPT. A partir do momento em que eu clonei esse GPT, eu consigo, por exemplo, deixa eu fazer aqui, um upload de uma demonstração contábil. Pegar uma empresa pequena aqui. Essa daqui, uma tal de Apple. Analise esse relatório. Por que ele é capaz de, com um comando tão simples, realizar uma tarefa tão complexa? Porque eu criei esse GPT, esse mecanismo de inteligência artificial personalizado, para seguir o método dele. Então, ele vai analisar a demonstração de resultado, vai analisar o balanço patrimonial, vai analisar a DFC, vai calcular alguns índices e vai fazer recomendações e a verificação de pontos de atenção na empresa. Agora,
Bom, quanto tempo que você demoraria para fazer a análise de uma demonstração financeira de um relatório de 30, 40 páginas? Talvez 1, 2 dias, mas o ponto nem é esse. O ponto nem é que você vai fazer mais rápido, o ponto é que você vai fazer melhor, porque você vai criar o seu clone, o seu GPT, com base na sua técnica de análise de demonstrações contábeis. E agora eu vou pegar isso aqui e vou embalar. Embalar. O que significa embalar? Significa colocar numa embalagem bonita, usando também uma outra ferramenta de inteligência artificial para gerar um relatório bonitão aqui para eu mandar para o meu cliente. Então, uma vez que eu vou pegar com uma cor bem bacana, posso pegar aqui esse amarelão aqui. Não, amarelo não gosto de amarelo. Vou colocar. Mentira, gente, eu gosto de amarelo, mas eu vou colocar outra cor aqui, essa daqui. Pronto. Essa cor bonita. E vou deixar a inteligência artificial trabalhar para mim, para criar essa apresentação. E reparem, sem as mãos. Não estou digitando. Copiei e colei o relatório. Ele está elaborando ali a embalagem, né? Está colocando a apresentação daquele relatório de um jeito bonito, elegante, profissional, para eu enviar para os meus clientes. E aí sim a gente consegue fazer um processo de contabilidade consultiva com C maiúsculo de verdade, né? A gente sabe que eu fui um dos teóricos sobre esse assunto, né? Em 2014 a gente começou a escrever sobre esse processo de contabilidade consultiva, e o pré-requisito, a pedra fundamental da contabilidade consultiva é a contabilidade gerencial. Sem isso, não é possível se falar em contabilidade digital, né? Para ter uma contabilidade digital sem instrumentos que apoiem o empreendedor no processo de decisão da empresa dele, você não está fazendo a contabilidade digital, você está mantendo a contabilidade online com uma tecnologia que não é sua. Então, olha só, até as imagens ele colocou aqui para mim. Olha que bacana. Imagina seu cliente receber isso todo dia, né? Todo mês. Que bacana. E não é só isso. Eu tenho, todo dia, eu crio GPTs aqui, e vários deles aplicados à atividade contábil fiscal trabalhista. Por exemplo, vou pegar um aqui que faz análise de, da CLT. O que acontece? Opa, deixa eu voltar aqui. Qual é o ponto? Antes de mostrar outros GPTs, eu preciso explicar para vocês qual é o mecanismo por trás do GPT. GPT é um mecanismo de inteligência artificial que responde para você em linguagem natural e ele é pré-treinado. Por isso que você mesmo pode, entre aspas, aqui, treinar os seus próprios GPTs. Agora, muita gente obtém respostas ruins dele porque usa de forma ruim. Como assim, Roberto, usa ruim? Ele é um mecanismo probabilístico. Então, imagina o seguinte, imagina que você chegou hoje na maior biblioteca do mundo e pediu para o bibliotecário um livro de ECD. O que ele vai fazer? Ele vai buscar lá o livro mais popular, o mais pedido, o best-seller de ECD. E você não sabe se ECD está relacionado à contabilidade, você não vai saber se esse livro está atualizado ou não, enfim, ele vai te entregar o mais popular. É exatamente assim que ele funciona. Se você coloca assim, explique ECD, ele vai te dar a resposta mais popular. ECD é Economia, Comportamento Conducional. Pois é, Roberto, mas me deu a resposta errada. Não, você que fez a pergunta errada. Né? ECD não significa nada quando você faz uma pergunta para o mundo. Agora, se você coloca assim, pense como contador. Explique ECD, a resposta é outra. A resposta já vai mais próxima à sua realidade. Bom, num processo aqui, vou fazer a pergunta de novo. Pense como contador, explique ECD.
Aí sim, olha lá, como contador, ECD, escrituração contábil digital. Agora, ele está atualizado com relação a ECD? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Quem está atualizado com relação a ECD ou qualquer outra legislação é você. E o papel fundamental do ser humano nesse uso de tecnologia da informação, e é por isso que você não será substituído, o seu papel é de fazer a curadoria do conteúdo dele e criar métodos que viabilizem respostas absolutamente corretas para os seus clientes, criando GPTs com um método e com uma base de conhecimento adequada à realidade da sua empresa e dos seus clientes. Então, eu criei aqui um GPT de ECD e ECF. Aí sim, eu posso perguntar para ele especificamente, né, qual é a estrutura da ECD. Agora ele sabe por quê? Porque eu abasteci esse GPT de informações, como se eu tivesse treinado esse GPT com os manuais do SPED contábil, da ECD, da ECF, com a legislação pertinente em vigor. Enfim, ele sabe porque eu ensinei para ele. E aí ele vai responder de forma correta. Então, qual é o registro da ECD de lançamentos contábeis? Por exemplo, ele vai saber porque eu ensinei para ele isso. E se ele responder errado, significa que eu ensinei errado, e aí eu tenho que corrigir. Mas uma vez que eu corrijo, ele passa a responder de forma correta. Escreva um exemplo de lançamento contábil da SD. Olha lá, ele vai escrever. Bonitão. Escreva o exemplo no layout da SD em arquivo TXT. Ali, aí ele começa a escrever o exemplo. Bonito demais. E se ele entende como faz, ele entende como validar. Agora, eu também tenho aqui um GPT que eu criei que compreende todas as normas contábeis. As normas brasileiras de contabilidade. E quando eu criei esse GPT de normas brasileiras de contabilidade, que você também pode criar, né? A gente pode colocar um GPT, um robozinho, para conversar com o outro. Então, eu vou colocar assim, explique o que é JCP, por exemplo. E aí, o robozinho, o GPT de ECD, vai conversar com o GPT de normas brasileiras de contabilidade. Eu vou colocar um para fazer um diálogo aqui bem legal com o outro. Ali. Agora, eu vou pedir para ele. Legal ali. Escreva um exemplo de JCP no registro de lançamentos contábeis da ECB. Valeu. E da mesma forma que eu posso fazer essas coisas, eu posso fazer, por exemplo, uma conciliação, né? Eu posso fazer uma auditoria, eu posso fazer uma análise diferente, contábil, fiscal. Bom, vamos explorar outro exemplo aqui. Estou mostrando para vocês tudo o que ele pode fazer por vocês, né? Na verdade, qualquer atividade intelectual que tenha processo, que tenha procedimento, pode ser incluída, pode ser criada
dentro de um GPT. Deixa eu ver aqui. Consultor. Eu fiz um aqui bem bacana também sobre registro societário, sobre reforma tributária, comparador de convenções coletivas. Vou colocar aqui, comparador de convenções coletivas não necessariamente é contábil, né, mas está relacionado aí com o pessoal de empresas de contabilidade, de escritórios de contabilidade. Vou fazer um exemplo aqui, convenção coletiva. Vou pegar essa de, né, 2024. Essa é a CCT de 2024. Está ali alguns pontos da convenção. Agora, eu vou pegar aqui a de 2023. Compare os dados de 2024 com a de 2023. Está ali comparando. Beleza, beleza. E vou pedir para ele escreva um resumo executivo para os empresários sobre as alterações. Opa! A hora que eu tenho que ali, quem sabe falha ao vivo, né? Ele Resumo executivo, prezados empresários, a Convenção 2024, firmada pelo Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas do Rio Grande do Sul, traz aqui algumas cláusulas, impacto, tá ali bonitinho. Show de bola. Vamos fazer um outro exemplo aqui para vocês. Um outro exemplo aqui para vocês de... Esse aqui é legal. Eu conectei o GPT a um sistema que busca informações de CNPJ. Vamos ver se ele é capaz de buscar aqui. Ok, é esse. Eu digitei errado o CNPJ da minha empresa. E agora ele vai buscar os dados da minha empresa. Vamos ver se ele vai acertar. Tá ali, ó. O endereço, tá certinho, telefone, meu e-mail, os sócios. Legal. Bom, se eu consigo conectar um sistema, eu consigo conectar a outros sistemas também. Eu já conectei o GPT a diversos RPs, o Conta Azul, o Omie, e vou demonstrar aqui, porque eu uso o Omie, né, e vou pedir para listar os dados do meu sistema que estão lá. Ó, aí. Sim. Ok. Confirmar. E vai buscar os dados. Mas para que serve isso, Roberto? Eu não vou mostrar aqui dados da minha empresa, dados de faturamento, né, de dados sigilosos, mas o que eu poderia fazer? Buscar os boletos que foram emitidos e que estão em inadimplentes. Pedir para ele redigir o e-mail e já comunicar ao cliente é, que ele esqueceu de pagar. Ou posso pedir todo o contas a receber e fazer se eu tiver conexão com o meu sistema contábil aqui, fazer já a conciliação do contas a, a receber com o razão, né? Isso é uma das aplicações que eu posso fazer também.
Uma outra coisa que eu acho bem bacana que eu fiz aqui ontem com um cliente nosso, com um aluno, foi o seguinte. Esse aqui é um GPT que conhece toda a legislação societária. Explique, escreva quais são os principais riscos de um contrato social de uma empresa limitada, caso o contrato não esteja em conformidade com as normas. Ele vai ler a legislação toda ali, vai se inteirar do assunto. Tá? Legal. Nulidade das cláusulas, dificuldade, problemas em distribuição de lucro. Agora, já que ele conhece a legislação, eu posso também fazer upload. Eu vou fazer aqui do meu contrato social. Analise este contrato social do primeiro ao último artigo. Verifique os riscos que a empresa corre em... Vamos ver se ele consegue. Ali, ó. Ele está colocando pontos do meu contrato social que não estão muito bons, hein? Tá lá. Se o objeto social não estiver escrito de forma genérica, se a qualificação dos sócios não estiver adequada, a alienação de cotas, não, cláusula de arbitral for competente. Então, ele apontou problemas no meu contrato social aqui, que agora eu vou ter que consertar, né? E para consertar isso, obviamente, gera receita imediata para vocês, né? Enfim, deixa eu ver aqui outra coisa interessante. Enfim, qualquer coisa que vocês fizerem, importador de nota para um determinado tipo de sistema, vocês podem criar GPTs que automatizam 100% das tarefas de vocês. Sejam elas operacionais, como conciliação, auditoria, validação de simples, de SPED, de qualquer coisa. Vocês podem criar GPTs para ajudar a sua equipe a resolver problemas, né? Afinal de contas, imagino que você gaste boa parte do seu tempo ensinando para as pessoas coisas que elas não sabem. E como você conhece o assunto, você tem que pegar seu tempo e ensinar para elas. Se você cria um GPT para você sobre um determinado assunto que você conhece muito, esse GPT vai poupar o seu tempo. Por quê? Porque você vai escrever, até brinco com as pessoas, né? Você vai pegar uma folha e vai escrever assim: antes de me perguntar, pergunte ao GPT. Ele vai colar aqui atrás da cadeira, né? Então, você criou um professor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Da mesma forma, você pode colocar esses GPTs para fazer atendimento a clientes. Como assim atendimento a clientes? Né? Ou você coloca no seu site, como eu já coloquei aqui no meu site, né? Hoje eu tenho a maior biblioteca de chatbots do Brasil, talvez do mundo, chatbots contábeis, porque tudo que eu faço eu vou colocando aqui. Por exemplo, hoje pela manhã com o cliente eu fiz esse, de legislação societária em Portugal, né? Como eu posso abrir uma empresa em comercial em Portugal. A gente fez, ele tem unidade lá em Portugal, e a gente fez esse GPT para ele colocar no site dele, né? E ao mesmo tempo, olha lá, escolha o tipo de empresa, defina o nome da empresa, elabora o contrato social, obtenha o NIF,
faço a abertura de uma conta bancária, faço o registro da empresa, obtenho os alvarás, considere contratar um contador ou escritório de contabilidade, início das atividades. Então, é isso. Você pode colocar no seu site GPTs também, né? Exemplo, esse aqui é um GPT bem simplesinho, né? De quinais, que responde qual é a especialidade qual é o tipo do KINAI que você está procurando. Tem GPTs o próprio Warren Buffett tá aqui. Enfim, tudo que eu faço eu estou colocando aqui no meu site para vocês experimentarem, verem que é possível fazer esse tipo de coisa. Então, na prática, você pode conectar GPTs a sites, a e-mail, a WhatsApp, a ferramentas de gestão, enfim, tudo. O ponto é que não dá para demorar. Por quê? Por que, Roberto, não dá para demorar? Porque já tem muita gente aqui no Brasil, apesar da gente estar um pouquinho atrasado, tem muita gente já em andamento. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos meus clientes, o que eles já fizeram. Vamos ver se dá para escutar. A gente tem ampliado aqui 50 vezes, 100 vezes mais a capacidade consultiva da CF Contabilidade com a inteligência artificial. E Roberto tem um outro GPT, que é o Wizard, que ele ajuda você a criar GPTs. A maneira e a velocidade que as coisas funcionam assim é abissal. É um caminho sem volta. O pessoal fala, a IA é o futuro. Não é o futuro. É o presente. E combinar agilidade e qualidade são duas coisas distintas, são difíceis, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vem para isso. Eu não quero colocar um GPT para atendê-lo. Pelo contrário, eu quero ter mais tempo para atendê-lo. Assim, a gente consegue aprender a programar sem usar Python, nem uma linguagem de programação. Nossos robôs têm nomes. Eu acho que eles fazem parte da minha equipe. Eu preciso de um mês para fazer um RPA. Na melhor das hipóteses, com um time, com um pessoal super empenhado. Mas, com a IA, eu consigo fazer em 1 hora, 2 horas. Mas a hora que você entende o objetivo e fala assim, gente, por quanto eu vou ganhar? Criou hoje, na aula, criou um GPT de análise de convenção coletiva em 15 minutos. A gente demorava quase 3 meses para conseguir checar todas as informações de folha. A gente conseguiu reduzir de 90 dias já para 45 dias. Eu já tenho consultores funcionando, tem um que está super legal na questão do imposto de renda, um analisador de Recebi o contato de uma pós para poder fazer o contato, mas olhando lá a grade, eu fiquei, caramba, acho que a gente já viu tudo isso nessas 6 aulas aqui. Tem o pessoal com aquele pronto, né? Faça isso aqui, mas o nível que a gente chegou com esse curso realmente é diferenciado. Eu achei fantástico todo esse conteúdo. O Roberto realmente tem uma expertise, deixa a gente maluco. E com certeza, né, um ponto depois de inteligência artificial não vai ser contabilidade também. Por enquanto, a gente só fez consultores, né? Mas tivemos assim, resultados excelentes. Eu usei a tática do Roberto. Tem muita pergunta daquele assunto, vou criar um GPT. Buscar e-mail, integrar com o sistema, mandar para o Excel, salvar numa pasta de computador, em nuvem. A gente consegue fazer um monte de coisa que antes era um processo manual que era feito, né? Conhecimento traz felicidade. Essa ferramenta vai estar liberando as pessoas para ter uma vida mais tranquila, para poder entregar mais valor, para se sentir mais feliz, mais realizado. Nós não iríamos conseguir sem a ajuda do Roberto. Comece a fazer, olha, vai ser diferencial no mercado esse negócio. Não tem por que estar fora. É para todo mundo. E você não pode, em hipótese alguma, ficar parado esperando as coisas passarem. Nós que estamos nesse processo, estamos com dificuldade, e vai ter quem não começou. Então, senhoras, senhores e senhoritas, eu imagino que o som tenha funcionado e estou aí à disposição de vocês para responder as perguntas, caso queiram. Foi
uma pequena demonstração aí do tudo o que essa tecnologia é capaz de fazer, lembrando que ela não faz absolutamente nada sozinha. Nada. Nós não estamos falando de uma Skynet que vai acabar com o mundo, nós estamos falando daquela armadura do Homem de Ferro, né, que o torna mais poderoso. Então, essa armadura vai tornar cada um de vocês mais e mais poderoso e não substituir vocês. Muito bem. Pessoal, temos dúvidas aí? Temos algumas perguntas. Inicialmente, parabéns, professor, pela explanação de forma muito cristalina, excelente. E nós temos algumas perguntinhas para fazer ao senhor. Sim, senhora. O Marcelo Dias, ele pergunta, professor, baseado na informação que os contadores do Reino Unido e Estados Unidos estão mais avançados na utilização da inteligência artificial, quais foram os desafios evidenciados nesta implantação? A pesquisa completa está disponível no site da empresa QuickBooks, mas o desafio para a mudança dessa vez, né, dessa grande transformação, não está ligado ao uso da tecnologia. Vou fazer uma analogia aqui, uma metáfora para vocês entenderem. Quando a gente está trocando o sistema fiscal ou o sistema contábil, eu sei que é difícil. Quem já passou por essa transição de software sabe que não é fácil. Mas, basicamente, você tem o mesmo método, você tem as mesmas regras, que você vai trocar o sistema. Você vai... tem uma tela que é configuração do simples, uma tela que é configuração do lucro presumido, uma tela que é para configurar cada imposto, uma tela para fazer os lançamentos, e assim por diante. Mas a tecnologia é basicamente a mesma. Você tem uma transição de forma. Um sistema tem funcionalidade a mais do que o outro, mas no fundo é a mesma coisa. Agora a gente está falando de uma mudança que não é uma mudança de sistema, é uma mudança de modelo mental. Porque aqui não importa aonde clicar. Aliás, tem uma tela só, não é para clicar em lugar nenhum. A questão é saber o que fazer, saber o que perguntar, é saber o que construir com ele. Então, uma coisa é você fazer uma transição de automóvel com câmbio manual para um automóvel com câmbio automático. Você talvez tenha dificuldade ali 1, 2 dias, mas depois aprende. Agora a gente está fazendo uma transição de automóvel para avião. Aí o negócio é um pouco mais difícil. Né? Não por causa da tecnologia, mas por causa da nossa cabeça. A gente tem que se adaptar a essa história. Isso mesmo. Temos também uma pergunta da Nicole Martins. E como configura esses GPTs? Isso. Pensarem, ela até colocou entre aspas, de acordo com o que eu necessito, o que eu vou precisar. Boa pergunta, excelente pergunta. Eu não mostrei porque eu estava esperando uma pessoa inteligente fazer essa pergunta, né? Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. A criação de GPTs é disponível aqui na tela aqui, ó, criar um GPT. E o criar um GPT é relativamente simples. Você tem nome, descrição, instruções e a base de conhecimento. Só que, de novo, é uma tela em branco. O que eu vou colocar nessas instruções? Aí você tem que colocar a personalidade do GPT, o método que ele vai usar para trabalhar, a base de conhecimento. Você tem técnicas para abastecer essa base de conhecimento, né? Então, isso é o que a gente ensina. Eu gasto no curso, são 8 aulas de 3 horas cada aula para poder justamente ensinar as pessoas a criar GPTs. E eu até tenho uma frase que eu brinco com as pessoas, nunca confie na inteligência artificial. Nunca. Exceto se foi você mesmo que fez. Que aí você tem controle daquilo que você está fazendo. Né? Você tem controle das respostas, você tem controle da base que ele está buscando para fornecer informação, você tem controle do método que ele está usando para calcular as coisas. Eu vou até dar um exemplo aqui, se me permite, acho que dá tempo ainda, né? Temos sim. Eu vou mostrar aqui um caso bem interessante mesmo, que vai mostrar claramente a diferença entre a resposta de um GPT criado. Esse aqui é um consultor CLT que eu criei junto com os clientes, né, com os alunos. Calcule
o salário líquido a partir do bruto de 5 mil. Por exemplo, ele vai calcular, né? E ele vai calcular de forma correta, por quê? Porque eu ensinei para ele, eu e os alunos, né, ensinamos a ele a tabela atualizada do INSS, a tabela atualizada do imposto de renda, as outras considerações, né, que eu acabei não colocando ali, de dependente, salário, família, etc, etc. Então, ele vai calcular corretamente. Agora, se eu perguntar direto para o GPT de fábrica, né, ele vai calcular errado. E eu vou mostrar para vocês que vai calcular errado. Então, se você não cria seus GPTs, você está à mercê do... você está à mercê do erro dos outros. Agora eu vou usar o GPT de fábrica, tá? O que vem zeradinho, zeradinho. Eu vou pedir para ele calcular. Ele vai calcular com a tabela errada. Então, o problema não é ele que está errado. O problema é que ele é um mecanismo matemático. Eu tenho que ensinar para ele como é que ele faz. Por isso que a gente fala, né? Até no começo a gente estava conversando sobre isso, que a gente está ensinando ele a estar fazendo uma programação de computadores, só que em linguagem humana, entendeu? Então, quando eu faço essa programação, aí ele me dá a resposta certa. Olha lá, calculou errado. 4.312. Né? Então, esse é o ponto. Eu transformo o método que eu sei, que eu conheço, que está aqui na minha cabeça, em GPTs. E eu digo mais, tá? Eu falo muito com as pessoas o seguinte: a genialidade de um GPT está ligada à genialidade do construtor do GPT. Quanto mais a pessoa conhece do assunto, melhor fica o GPT dela. E aí que está a excelência profissional. Muito bem. Excelente explicação, professor. Temos outra perguntinha. Precisa saber alguma linguagem de programação para eu criar um GPT? Se Não. sim, qual você recomendaria? Eu não recomendo nenhuma. Eu não recomendo que você faça. Por quê? É claro que todo conhecimento é bom, mas não dá para a gente aprender tudo no mundo, né, gente? Quanto mais conhecimento você tiver sobre um assunto, melhor fica. Mas você não precisa fazer nada ligado à linguagem de programação. Por quê? Quero que você... Eu vou dar... não esqueci de compartilhar a tela, perdão. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar. Quero que você crie um gráfico da receita. Só isso aqui, um gráfico bem simplesinho. Quando eu faço isso, ele está programando para mim. Entenderam? Então, em linguagem humana, eu mando, ele executa. Ele é o programador, não sou eu. Eu sou o analista, né? E aí ele gerou o gráfico. Entenderam? É esse o ponto. Todo mundo virou programador sem ter necessidade de aprender programação. Por quê? Porque a parte de programação está aqui, em Python. Mas eu quero aprender Python. Tá, tudo bem, é uma opção sua, mas precisa? Não. Esse é o ponto. Lá. Ficou claro? Eu acredito que sim. Temos outra perguntinha, do Danilo Feitosa. Bom, Danilo. Olá, professor. Tenho uma pergunta. Quais os desafios enfrentados da utilização de sistemas fiscais para o gerenciamento de notas fiscais eletrônicas? Não sei. A resposta eu não sei. Minha área de conhecimento, meu assunto é inteligência artificial. Inteligência artificial. Qual o sistema que o pessoal está usando aí? Eu sei que tem sistema bom e sistema mais ou menos e sistema ruim. Aí, qual é bom, qual é ruim, não sei dizer. Então, vamos para a próxima. A Kátia, ela faz a pergunta dizendo que nos vídeos apareceu que em seu site tem um chat GPT que ensina a fazer o chat GPT. Está aberto a todos? Qual seria este site? É o Roberto Dias Duarte, né? Na realidade está aqui. É esse. robertodiasduarte.com.br. Aqui eu tenho artigos, todo dia eu publico artigos, alguns
mais iniciantes, né? Alguns artigos mais, por exemplo, guia de configuração do GPT. Tá aqui, ó, todo aquele passo a passo com o nome dos campos, com, né, a base de conhecimento, o passo a passo mais simplificado sobre o que você tem que fazer. Agora, também publico artigos muito profundos para a turma mais avançada, né, dos cursos mais avançados, sobre coisas assim, bem sofisticadas de criação de base de conhecimento, de criação de GPTs. Então, aqui tem de tudo. Né? Tem, inclusive, os artigos mais conceituais sobre o que está acontecendo, sobre a pesquisa lá do Reino Unido, enfim, tem de tudo aqui. Pode se divertir. Temos mais uma perguntinha, Diga. que o Jonathan, ele trabalha com perícia e está perguntando se teria uma forma de utilizar a inteligência artificial para facilitar a elaboração dos seus cálculos. Haja vista hoje ele utilizar o Excel. Oh, é bom demais. Aí é bom demais, porque toda vez. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo, bem legal. Não é um exemplo relacionado com perícia, mas é um exemplo relacionado a cálculo, tá? Qualquer coisa que você tenha método vira um GPT. Exemplo, vou pegar uma imagem, uma figura, literalmente uma imagem, que tem aqui, por exemplo, cálculo de. É uma imagem que está em inglês que explica como que calcula o EBITDA e qual o impacto do EBITDA. Eu vou colocar aqui, ó. Pense como contador, explique essa imagem. Ou seja, se você tem o seu Excel, o seu método, você vai ensinar para ele o seu método e vai transformar o método em GPT depois. Eu estou fazendo algo com a imagem, tá? Uma imagem em inglês, inclusive. Aí ele pega os principais indicadores, né, os KPIs de EBITDA. Tá ali. Agora, olha o que eu vou fazer. Escreva um método para calcular os KPIs deste método, dessa imagem. A partir das demonstrações contábeis. Ou seja, muita gente espera que ele ensine para as pessoas tudo. E muitas vezes a gente que tem que ensinar para ele começar a fazer certo. Ou certo, assim, do jeito que a gente espera, né? Ali ele está colocando as fórmulas, obviamente eu iria revisar, verificar se tudo correto. E aí, lá, tá vendo que ele cria o exemplo em Python, em linguagem de programação, ele é tão espertinho que ele já fala assim, ó, se você quiser programar, tá aí, né? Mas não precisa, isso aqui a gente desconsidera, tá? Agora, eu vou pegar aquela demonstração contábil, eu vou pegar uma outra aqui. Demonstração contábil. Vou pegar de uma empresa brasileira, mas ela tem capital aberto, então as demonstrações são públicas. Calcule os KPIs dessa empresa. Ou seja, eu não dei o exemplo exatamente do método da pessoa que perguntou, né? Mas se ele tem o método e se está descrito, ele consegue agilizar o processo dele. Inclusive, tem um cliente meu que estava fazendo uns laudos aí interessantes que a Receita Federal está pedindo, ele estava fazendo a defesa desses laudos usando o ChatGPT. A gente está criando coisas para ele, nesse sentido. Gostaram? Excelente, professor. Parabéns pela palestra. Nós, da Comissão de Perícia do CRC da Paraíba, agradecemos
a sua disponibilidade para passar esse rico conteúdo para nós, contadores. Só temos a agradecer a presença do senhor aqui conosco e de todos que estiveram presentes. E agora nós encerramos nossa palestra e só temos a agradecer pelo rico conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Fiquem com Deus aí, até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Obrigada.